Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao TeckerCast, o podcast da Teckers, uma consultoria de recrutamento e soluções para recursos humanos, tecnologia e negócios. Como você bem sabe, meu nome é Eduardo Saig, sou um homem branco cis hétero, estou sentado numa grande mesa de madeira, tenho um cabelinho curto, um óculos de grau preto e uma barba por fazer e uma tatuagem grande no braço direito. Hoje estou usando uma polo. Essa é a minha autodescrição tradicional, que a gente sempre faz para as pessoas que não conseguem nos ver. No episódio de hoje eu vou conversar com o Luiz Felipe Massad, ele que também tem um passado na Serasa, assim como o José Caires e como o Eluar, que já são convidados habituais daqui do podcast. Luiz, antes de mais nada, muito obrigado pela tua presença. Vamos conversar um pouquinho sobre Serasa e vamos conversar muito sobre a tua carreira, porque assim como a gente já vem conversando já há um certo tempo, você é um dos poucos RHs que trabalha com tecnologia já há bastante tempo e você veio, ao mesmo tempo, se desenvolvendo como recursos humanos no mesmo espaço que tecnologia veio ocupando cada vez mais e mais as áreas estratégicas das empresas, né? Sim. Mas antes de mais nada, para quem não consegue nos ver, se autodescreva, por favor. Boa, legal. Primeiro, prazer, obrigado pelo convite. Aliás, eu vou revelar aqui que fui eu que insisti para ter o convite, que eu queria muito, depois de ver os outros, né, e ver aí meus colegas e os papos tão ricos, estava ansioso para vir aqui. Bom, eu sou o Luiz Massad, hoje estou com o cabelo um pouco mais comprido, barba por fazer também, estou com uma camisa azul clara e sem óculos e sou um branco hétero cis. E um prazer estar aqui com vocês, espero poder contribuir também. Luiz, você iria ser chamado de qualquer maneira. Pô, aí sim. De qualquer maneira. Já comecei cara. ganhando o jogo já. É isso. Antes de mais nada, você é um psicólogo de formação. Sim. Tentou ser clínico, tentou ir para a parte de saúde, ou sempre quis trabalhar com recursos humanos? Na verdade, quando eu comecei a fazer, eu não sabia exatamente para onde eu ia, né? Até porque a faculdade de psicologia, ela não te dá esse... Eu lembro que eu tinha uma matéria de psicologia organizacional que era bem simples, né? Bem básica. E aí, Edu, já na época dos estágios, eu fui tentar ver todos os caminhos possíveis. Então, eu fiz estágio em penitenciária feminina, que tinha... Era um projeto da USP na época, e aí eles precisavam de um estagiário de psicologia para fazer teste psicológico. Aí me enfiei lá no Taboão da Serra, aplicando lá HTP, desenhava árvore, enfim. Fui para a clínica psiquiátrica para trabalhar com dependente químico e transtorno mental. Trabalhei numa cooperativa, começando a parte de recrutamento e seleção, e aí o final foi na Roche. Então, quando eu consegui entrar na Roche, que eu entendi o caminho que existia, né, que era amplo, para um psicólogo dentro de um RH, mas no começo eu não sabia muito bem o que eu ia fazer, não, assim, então eu sempre gostei de experimentar, mas a psicologia ela vai te dando um pouco de entendimento de comportamento humano, aí que eu consegui me encontrar, falar, pô, tudo que eu estou estudando, eu posso, a ideia inicial era, gosto de ajudar pessoas, né, o primeiro passo era esse, e aí eu consegui dentro do recrutamento e seleção e depois indo para desenvolvimento, colocar isso em prática, né. Quando você olha para trás e você compara os aprendizados que você teve nessa época, tem alguma coisa que você traz? Tem alguma coisa prática que você traz nesse teu período de estágio clínico ou não? São ambientes totalmente separados? Cara, são ambientes muito diferentes, né, Edu? Mas eu sempre conto as histórias dos meus estágios, que era assim... primeiro, eram estágios que ninguém queria, né, cara? Quando eu peguei lá esse projeto da USP, eu lembro... E acho que nem era remunerado, ou era bem uma remuneração super baixa. E, pô, eu lembro que os meus colegas da faculdade falavam, cara, você é maluco, o que você vai fazer numa penitenciária feminina, enfim, o que vai te desenvolver? E no fim, o projeto me deu não só o teste que eu fazia, mas depois eu tinha que fazer uma palestra para as detentas de riscos de transmissão de HIV na relação sexual entre as detentas. Então, cara, muito da minha desenvoltura de falar em público e depois de ter ido para treinamento foi pegar um auditório cheio de detentas que estavam lá te encarando e que a maioria, na verdade, estava presa por causa do homem e que te olhava fuzilando e você dá uma palestra. Então, assim, cara, isso eu nunca esqueci. Você começou no hard já. Comecei no hard. Eu tinha 19, 20 anos, assim, então você não tem esse estofo, essa habilidade. E você começa a desenvolver, pô, como é que eu lido aqui com essa situação? É óbvio que é inóspito e que elas não gostariam de estar aqui comigo e como é que eu vou fazer isso? Enfim, vai te dando casca, né? Vai te dando rodagem. Então, eu acho que todas essas experiências, elas vão agregando um pouco, né, na tua carreira, independente se o ambiente é diferente hoje, né? Muito bom. Mais ou menos em que época da tua vida que você entra na Serasa?
Você fica 5 anos ali, né? Eu fico 5 anos. Eu fui para a Serasa mais ou menos em 2010. Eu tinha já passado pela Pernambucanas. Uhum. Então, eu fiquei 3 anos na Pernambucanas, aí passando por abertura de loja, treinamento de venda, técnica mesmo. Eu fui aprender como é que vendia produto, atendimento de venda, enfim. Que também foi bem curioso, porque eu não sabia nada. E aí eu lembro que a Pernambucanas tinha um processo muito bom, que era assim, enfia você na loja do Lago Vende. 13, e não avisa que você é do RH. Vai lá, passa o fim de semana. Você vai aprender na marra, assim, e aí você fala, pô, cara, mas... E aí que eu vi um pouco do que a gente tava falando, né? Mas, pô, eu estudei tanto para ficar aqui. Cara, não, é isso. É isso. Vai meter a cabeça lá e vai fazer. E aí eu fiquei 3 anos abrindo loja, depois eu fiz Polishop, né? A Polishop também tava abrindo uma área de treinamento que era apartada do RH para fazer treinamento de vendas, produtos, reciclagem de vendedor, abertura de loja, enfim. Dei uma cansada, porque eu falei, pô, tô 6 anos aqui e quero algo um pouco mais, assim, desafiador do ponto de vista intelectual, né? E aí, quando eu fui para a Serasa, em 2010, temos uma vaga de desenvolvimento de liderança. Tem uma área de desenvolvimento de liderança. Eu falei, cara, e era para ser analista de desenvolvimento de liderança. Eu falei, nunca vi isso aqui, existe? Né? Era gestão de talentos ou... Até hoje não é comum você ter uma área para cuidar do maior problema que o RH tem desde os 12 apóstolos, que é o desenvolvimento de liderança. Exatamente, não tinha. E aí aquilo me fascinou, né? Quando eu fui fazer o processo, o desafio era o seguinte, olha, a gente vai pensar o que é um modelo ideal para a Serasa, a gente não quer copiar nenhum modelo do mercado, e depois o desafio pega esse modelo e executa, ou seja, como é que você vai capacitar os gestores no modelo que você criou ali, e é um modelo multidisciplinar, a gente vai envolver a liderança sênior. Cara, que legal! O que eu vou ter que fazer? Você vai ter que ler muito, você vai ter que conversar com muito gestor, você vai ter que ser propositivo, provocador. Eu falei, nossa, isso aqui é o sonho, né? E é mesmo? E era. Né? Até hoje é. E aí, quando eu entrei, foi exatamente isso. Aí a gente desenvolveu, né, na época do Milton ali, o Líder 3D, que ficou até famoso no mercado, né? Que tinha um gestor, transformador ali, o educador, e que são 3 frentes muito importantes. E depois eu fui fazer uma parceria com uma consultoria para executar, mas aí era muito bacana, porque tinha um assessment antes, um depois, tinha devolutiva, era muito na prática. E aí essa área depois ela foi crescendo, né? E ela foi evoluindo, cada vez mais a empresa via valor, e aí ela foi crescendo para ser um DHO, né? Sim. Aí com performance, a parte de cultura, a parte de sucessão, enfim, mas comecei ali bem focado, nichado em liderança, né? Aproveitando esse contexto, Luiz, a partir daí até hoje, por que é tão difícil para as empresas, em linhas gerais, o desenvolvimento da liderança? E é o que eu sempre falo. Final de ano, novembro, dezembro, ali janeiro, nas macro tendências de recursos humanos, McKinsey, Gallup, Gartner, todas essas grandes consultorias colocam o desenvolvimento de liderança como o maior desafio que as empresas vão ter e o maior desafio para a área de recursos humanos. Cara, por que é sempre um desafio? E quais são os principais erros mais comuns que as empresas cometem? Boa. Eu acho que o primeiro ponto, Edu, que a gente conseguiu fazer, a gente começou até a fazer na Serasa, hoje a gente faz também na OMI, é o seguinte, preparar essa liderança antes de virar gestor. Então, eu acho que você tem um problema de pipeline muito claro, que é assim, primeiro que eu não sei se você quer ser líder, e a gente já parte do princípio que você vai ter que ser. Um pouco da conversa que a gente teve ontem. Sim, exatamente. Né, você não é obrigado, né, você não precisa ter a predisposição. Tem gente que não gosta de fazer gestão de pessoas, e a gente acha que por muitos anos forçou a barra, né? E aí você também não tinha os caminhos de carreira como até você tem um pouco mais hoje. E o que acontece é que você vai preparar essa pessoa depois que ela está no cargo. Depois que ela está no cargo, ela já errou muito e provavelmente ela perdeu o time. Então, a gente faz hoje, por exemplo, uma preparação, que é um programa de Acelera Líderes, que pega analistas sêniores que estão próximos de uma virada e prepara ali, basicamente, o que ele vai precisar ali de ferramentas para fazer a gestão no início. Um outro ponto que eu vejo, aí mais olhando para a liderança sênior, né? Qual é o problema de você pegar essa liderança sênior? Muitas empresas não sabem exatamente o que elas querem, em termos de perfil de liderança. Então, pegam... E aí, por isso que eu acho que a sacada da Serasa foi sensacional. Assim, o que a gente quer como liderança? Se você pegar qualquer livro hoje, best-seller, e aí vai te dar lá 3 habilidades, sei lá, desenvolver equipes, gestão de pessoas, priorização, comunicação. Mas é isso que a gente quer mesmo? Porque no dia a dia eu sou cobrado por isso. Um dos pontos que eu vejo muito a gente falar o gestor precisa desenvolver equipes. Eu acho que a minha função principal é desenvolver pessoas. É o principal, assim, não tem outra, não tem que ter dúvida.
Mas no dia a dia eu sou cobrado disso ou eu sou cobrado de gerar o resultado, Aham. independente se as pessoas estão crescendo ou não, Na né? maioria das vezes é resultado. É resultado, A gente então... sabe isso. Exato. Então, Sabe? então você manda uma mensagem nos programas, né, nas cartilhas que a gente faz de liderança, você precisa desenvolver pessoas, tá? Mas na hora de avaliar a minha performance, isso não conta. Exato. Quer dizer, eu não reconheço. O gestor que às vezes deixou um pouco o resultado a desejar, mas o time cresceu, ele vai ser penalizado no fim do dia. Essa é a Exato. realidade, né? Exato. Então eu acho que falta as empresas realmente entenderem o que elas querem. Você tem uma aceleração na carreira, eu vejo muito mais em scale-up, startup, mas você está acelerando muito mais a carreira. Que é bom. Antes você tinha, eu acho que rituais de passagem mais claros. Então, fica 3 anos aqui, fica 4 anos ali e tal. Dava tempo de você ir criando uma casca e você ir aprendendo a lidar com mudança constante, enfim, adaptabilidade. Agora é meio que jogar na água, né? Você Sim. promove, você cresce e tal, então o gestor fica muito perdido. E acho que só tentando fechar o que eu vejo hoje para o gestor, que é muito relevante, é fazer a gestão de várias gerações dentro do próprio time. Assim, isso não tem como fugir, cara. Que é um problema que foi identificado, sei lá, uns 5, 6 anos atrás. Sim. Em algum momento todo mundo sabia que a gente enfrentaria isso. E estamos começando, de fato, a ver isso na prática. Exatamente. Que dicas que você dá, Luiz, para esses gestores que estão, por exemplo, tem pessoas no mesmo time vou dar aqui, eu vou chutar, de 50 a 55, 22, 30, 40. Boa. Claro que você não vai dar aquela resposta que vai servir para todo mundo, que é impossível, Sim. mas dentro da tua experiência, Sim. e eu quero que você responda imaginando um contexto de uma empresa de tecnologia, Legal. que é o seu, talvez onde você tenha passado o maior tempo, né? Como é que você resolve isso, em linhas gerais, né? É difícil, é o desafio de todo mundo, né, Edu? Você tem essa composição hoje muito mais diversa, né, dentro das organizações. O que eu vejo, o primeiro ponto que eu sempre falo para os gestores, né, e eu visito muito PME também, né, pequena e média empresa, é não generalizar. A gente acho que está caindo em umas caixinhas agora de modismo que é assim, essa geração é preguiçosa. É mais fácil, né? É mais fácil você achar... bota tudo numa caixinha, né, rotula. Então, a geração Z, aí você pega lá as principais revistas. E eu entendo, é uma análise mais macro de um comportamento que acontece, né? Ele não deixa de ser... Não é que não existe, ele existe, mas você pegar e começar a generalizar, ou até para o outro lado, assim, a geração mais 50 não vai conseguir se adaptar às mudanças constantes do ambiente do mercado de trabalho. Mentira. Mentira. Você vai ter os outliers, que sejam outliers, se forem, né? Então, eu acho que a primeira coisa para de você rotular, porque você já entra com um viés na hora de fazer a gestão. Então, você já vai contratar alguém mais jovem, você vai falar, cara, essa pessoa vai ter que ficar aqui em cima, que senão não vai... Essa pessoa vai querer ser promovida na semana seguinte. Talvez ela realmente queira. Mas o papel nosso primeiro, ajudar na educação de uma geração que vem com uma expectativa diferente, uma ansiedade diferente. E isso não é a razão, na verdade, não é uma culpa da empresa. É uma geração mais ansiosa. Tem vários livros falando disso. Né? O meu crescimento, né, a minha juventude, enfim, ela foi num outro contexto. A de hoje, ela é diferente. Então, não adianta a gente tentar também encaixar no modelo que eu fui criado. Então, o gestor ele tem que ajudar a educar. A gente estava comentando ontem que eu estava pesquisando bastante inclusive a IA, né? Eu estou usando a IA para pesquisar qual é o maior desafio do gestor hoje. Cara, e tudo que a IA está me respondendo é ajudar o time a fazer gestão do tempo. Se o gestor hoje pegar a nova geração e ajudá-los a entender o que é usar a rede social, o que é não ter distrações no trabalho, o que é... Eu estava falando com o time lá e eu falei para eles a técnica do Pomodoro, cara. Sim. Um negócio que tem, sei lá, 100 anos. Estou exagerando aqui nas cores, mas que os caras amaram, assim, Edu. Eu falei, porra, 25 minutos, para 25 minutos, desliga tudo, faz a tua tarefa e depois você volta. Esse é o maior desafio hoje do gestor com a geração mais nova. Então, quando a gente generaliza, você coloca num balde muito mais coisa do que existe. Se você ajudar nessa frente, cara, eles já vão começar a rampar. Se você colocar um monte de coisa, mas eles querem ser promovidos, mas eles não querem nada, mas eles querem trabalhar de casa, aí você começa a assustar como gestor também. E cria essa resistência desnecessária, né, cara? E para as outras gerações a mesma coisa. E a galera, na minha visão, de mais 50, está conseguindo lidar mais pelo vocabulário. Sim. Pela leitura, né? Pela extensão que você tem das palavras. Então, está se virando melhor. Então, eu acho que cada geração você vai encontrando aonde eu devo priorizar o desenvolvimento.
mas elas são diferentes, cara. Então, eu acho que o gestor está tendo dificuldade de... Eu quero um one size fits all, eu quero uma balinha Não aqui, vai ó, funcionar. pá, pá, pá. Não Exato. funciona, né? Então, você tem que Exato. entender um pouco essa dinâmica, né? E eu penso também que existe uma má vontade de quem está na liderança de tentar achar um meio do caminho que funcione para as duas pontas. Sim, sim. Né? Ou vai ser do meu jeito ou não vai ser. Cara, não vai ser então. Sim. Porque em algum momento você vai ter uma substituição das gerações mais novas por mais novas ainda. Exatamente. Que terão outras demandas, outras características. Sim. E, cara, assim, as pessoas elas estão vivendo mais. Você vai ser gestor por muito mais anos ainda. Então, assim, o seu desafio só vai piorar. Exato. Você só vai ter pessoas mais jovens trabalhando para você. Sim, sim. Não, exatamente. Não tem como você escapar. Essa é a força de trabalho que está vindo, né? Assim, e que vai ocupar, inclusive, as cadeiras de liderança. Exato. Mas eu acho que tem uma coisa, né, do que não é nada novo, mas eu vejo muito ainda que é assim, eu tentar replicar o modelo que eu fui submetido a. Então, cara, mas, pô, na minha época... Agora você não escuta tanto no público, né? Você escuta mais no privado. Mas, pô, Massad, as pessoas estão reclamando que tem que ir pro escritório. Pô, mas na minha época, cara, eu pegava lá 3 ônibus e era isso, era trânsito e ia lá e produzia. Não é a mesma coisa, assim. Não, Você tem... É outro contexto. E qual é a vantagem de você impor um modelo que você não gostava, né? Tentar contar uma história meio nostálgica, linda, né? Não funciona, cara. Muitas vezes para tentar gerar um valor que ninguém gerou, né? Sim. E eu acho curioso, porque assim, eu falo, pô, que bom que evoluiu, né? Exato. Eu não gostaria que meus filhos, por exemplo, passassem por todos os perrengues que eu passei. Eu acho que parte dos perrengues, eles nos formam. Sim. Obviamente, não dá para você colocar tudo numa bolha ali e proteger. Mas tem parte de perrengue, cara, que não precisa. Assim, eu acho que... Passou, e que bom. E eles vão ter outros perrengues, assim, né? Então, eu acho que a gente tentar... eu acho que tem uma inveja nesse sentido nostálgica, sabe? Cara, mas eu penei aqui tanto. E aí... Por que eu penei e vocês não têm que penar? Exato, assim. Eu acho que a conversa tem que ser muito baseada em performance, cara. Assim, acho que a gente desvia muito do foco que é... Fiz um acordo com você do que você precisa entregar. Cara, sexta-feira aqui, final do dia, tá aqui. Ou teremos problemas. Essa é a conversa, né? A conversa não é se você tá penando, se você tá, sabe, trabalhando 35 horas a mais na semana. A conversa é performance, cara. São os acordos que a gente dá, é autonomia com responsabilidade. Mas a gente vai desviando, né? E daqui a pouco a gente não sabe nem do que a gente tá falando, né, Sim. cara? Então, Quanto mais a gente se distancia da performance, mais subjetiva fica a liderança. Exatamente. Sim. E aí, cara, a subjetividade é tudo aquilo que as empresas não querem. Sim, sim. Você não tem como medir, né? Você não tem como ajustar se você não tiver ali os dados, né? Os acordos, enfim. Aí fica uma conversa de maluco, Exato. né, cara? Assim, Exato. De achismos, né? De percepções, de vieses. E eu acho que aí você perde tempo, você perde energia, você desengaja o que é a equipe, enfim. Então, acho que um caminho um pouco por aí. Quais são as ferramentas que você indicaria para os RHs ou para as empresas consultorias que já precisam desenvolver os líderes da geração Z? Uma galera tá 27, 30 anos. O que você imagina? Provavelmente deve ser um desafio que ou se você já não tem, em breve você vai ter. Por onde você começaria? Bom, eu acho que assim, essa geração ela funciona muito com mentorias, né? Assim, você ter a troca com... E acho que a mentoria ela funciona dos dois caminhos também, né? Eu costumo fazer muito mentoria reversa, porque eu acho que você tem muito para aprender, eu acredito que você tem muito a aprender com essa geração. Então, você pega, por exemplo, posicionamento de mídia social, cara, todo mundo precisa saber. Assim. E eu confesso que eu não sei. Fala mais sobre isso, cara, porque assim, primeiro que mentoria reversa é algo que todo mundo sabe que tem. Sim. Poucas pessoas que estão do outro lado da mentoria, os mentees, né? Sabem. Sabem, querem abrir. Sim. Pô, eu tô aprendendo XYZ. Sim. O que você aprendeu de mais surpreendente? Você falou, cara, eu nunca tinha pensado por esse lado. Eu acho que essa nova geração, primeiro que ela tem um contato muito importante, né, com toda a base da empresa. Então, assim, tudo que é comportamento, o que vai engajar, o que não vai engajar, o que vai desmotivar, o que vai ter mais resistência. Então, falando do aspecto da empresa, toda mudança que você for pensar, eu gosto de consultá-los no sentido de ouvir, não que eu vou ser obrigado a seguir a recomendação, mas assim, gente, e aí eu vou pegar exemplos bem... Se eu mudar o horário da van, que leva do metrô até o escritório,
Se eu mudar 15 minutos, o que vai acontecer? Eu não tenho nem ideia. Se eu mudar a fruta do escritório, o que vai acontecer? Se eu mudar o café do escritório... São coisas, né, parecem detalhezinhos, mas eu acho que essa nova geração, ela começa a me trazer valores, em termos do que eles valorizam, que são diferentes do que eu valorizava. Então, às vezes, você quer gerar mais engajamento, você fala, faz um negócio super legal e, cara, não é o que vai gerar ali, não vai ter impacto nenhum. Ou você quer fazer, sei lá, eu quero fazer um happy hour no final do mês. Pô, mas faz sentido, hein? Na minha época, fazer isso, eu adorava. Mas e agora? Então, eu acho que você tem um entendimento de comportamento do que motiva, dos motivadores intrínsecos também, né? Então, eu aprendo muito com eles essa questão, por exemplo, de você hoje... tá muito claro para mim do que essa questão de nome da empresa como um sobrenome que era nosso. Então, eu era Massad da Serasa. Sim. Cara, que é demais isso, né? Não tem mais, cara. Assim, dificilmente você vê alguém tão vinculado. Pô, eu sou dessa tal empresa, assim, sabe? Simbolizando tanto essa simbiose que existia. Então, você começa a tentar entender o que é hoje? Qual é a relação que se tem com as organizações? E eu acho que, dentro do meu time, eu pergunto muito para eles. E eles se surpreendem quando eu pergunto. Pô, mas Massad, você quer saber o que eu acho, cara? Porra, mas é o que eu mais quero saber. Assim, então, eu acho que... primeiro que não parece que você... E eu acho que tem muito gestor que tem esse viés também, que pô, mas eu vou parecer que eu sou fraco, que eu não tenho as respostas, que eu não entendo. Que eu não sei. Eu não sei mesmo. Tomara que pareça que eu não sei. E eu acho que tem muito desse conhecimento. E aí, uma coisa que eu gosto, que me interessa muito, que é de mídia social, assim. Cara, eu gosto de entender como é que funciona o Instagram. LinkedIn, eu acho que a gente domina um pouco mais, mas assim, as novas redes... Porque primeiro para a marca empregadora, para a marca de produto é super relevante. Primordial. Hoje em dia, se você não tá lá, já era. Já era. E como eu gosto de produzir conteúdo e de trocar essa... E eu acho que a rede social tem muito, se você usar bem, tem muito esse viés, mas eu não sei fazer. Sim, então eu brinco, cara, às vezes eu pego meu time que é mais jovem e falo, pô, seu namorado ali, ele não faz uns posts legais, uns vídeos? Me chama ele pra eu tomar um café com ele. Não, mas você quer falar com o meu namorado? Quero, chama ele aí. Não, mas ele é jovem, ele vai ficar tímido. Não, pode trazer ele, eu quero aprender. Então, eu acho que você tem... Quando você quebra as barreiras, né? E você se coloca nesse lugar um pouco mais humilde, cara, tem uma troca muito rica acontecendo, né? Tem. Eu acho que você tem a mesma percepção que eu, assim. Eu tenho problema zero com a geração Z. Sim. Assim como eu não tenho problema com geração nenhuma, porque eu acho que é muito mais uma questão de estar aberto. Exatamente. Né? Para aquelas pessoas que falam, putz, a geração Z preguiçosa. Cara, eles produzem conteúdo pra caramba. Sim. É uma outra maneira de produção. Sim. Para mim é tão simples quanto isso. Sim. Luiz, vamos falar um pouco sobre os últimos 15 anos em empresas de tecnologia. Né? Dentro desse período, quais foram as principais mudanças que você acompanhou em recursos humanos e tecnologia que fazem com que hoje as áreas andem tão juntas? Porque hoje, para mim, é quase impossível a gente entender o desenvolvimento das pessoas de tecnologia sem recursos humanos. E RH está rumando cada vez mais para usar a tecnologia, primeiro passando pela automação, e IA que deve chegar aí nos próximos anos. Né? Dentro desses 15 anos, o que você viu que foi cada vez mais unindo uma coisa na outra? Cara, eu acho que a gente, primeiro com tecnologia, veio com uma necessidade de desenho organizacional muito diferente do que a gente tinha, né? Eu acho que eles conseguiram romper, né, um modelo mais arcaico, mais burocrático, inclusive de plano de carreira, né, de anos ali em cadeira, enfim, dos squads, das tribos. Então, eu acho que veio com uma proposta de organograma que a gente conseguiu, eu acho que em algumas empresas, em algumas áreas, você dá uma chupinhada aí, né? Então, criar modelos mais ágeis, né? Eu acho que o ágil veio também, os sprints. Então, eu acho que a visão de tecnologia trouxe para as outras áreas uma possibilidade de você trabalhar de uma outra maneira. Mais focado, mais priorizado, enfim. Então, eu acho que a gente aprendeu muito com tecnologia nesse sentido, né? Assim, então, a ausência de hierarquia nas estruturas. Então, quando você pega geralmente um líder de tecnologia, tem menos isso, né, do crachá, Cara, é um grupo ali, né, você vê, eu acho que os grupos que eu vejo de tecnologia que são muito exitosos e têm performance alta, é muito mais um time ali colaborando e se precisar eles se reorganizam. E aí o que acontece que eu acho legal? Você tira a politicagem. E a minha visão é que existe menos politicagem hoje
nas áreas de tecnologia, porque eles se reorganizam, né? Eles são meio que orgânicos ali, então você tem menos estrutura engessada, menos silos, e você consegue, eu acho que, navegar, e toda empresa está precisando mudar muito rápido, né? Então, acho que isso a gente aprende. Por outro lado, eu acho que a tecnologia teve que se minimamente organizar, né? Quando a gente começou, eu lembro, por exemplo, do trabalho que a gente fez no Magalu, né? No Luiza Labs, cara, a gente chegou lá, tinha um... Luiza Labs, que é um case Super. bizarro. Eu me lembro, eu fui no Magazine Luiza 2017 18, já existia o Luiza Labs, tinha 200 pessoas ali trabalhando com inovação, pesquisa e desenvolvimento. Exato. Do futuro, que ninguém sabia muito bem o que era, mas tinha uma área desenhada para isso. Sim. Ele nasceu como uma área de pesquisa, né? O próprio Trajano, o Fred Trajano, começou lá no Magalu. Quando eu cheguei, a gente já estava com 1.500, cara. Caramba! Cresceu para 2.000, 2.500, porque depois veio o cloud, né? É muito inovador isso aí. Mas você sabe, quando a gente chegou, quando eu cheguei lá, né, acho que o desafio era muito assim... Também precisa de uma estrutura minimamente ali, assim, então... Pra você dar um norte, né? Senão fica todo mundo ali, e aí, né? Exatamente. Então, e era curioso que, assim, a primeira pesquisa que eu fiz, falei, o que as pessoas querem lá era plano de carreira. Falei, cara, mas que coisa maluca, porque eu imaginei que ia ser o oposto. Aí você entra naquele outro ponto, né? Quanto que a gente aprende. Se eu fosse entrar com uma solução, eu jamais entraria plano de carreira. Pô, mas a tecnologia, vocês querem engessar um pouco mais, é isso? No fim, não era isso, assim... Só ter minimamente um norte. Isso, cara, um direcionamento para onde eu posso... O que eu preciso desenvolver? E eu trago isso até hoje. Quando as pessoas me pedem plano de carreira, na verdade, é o que eu preciso desenvolver. Aonde eu posso chegar? Quais são os caminhos que eu posso trilhar? Porque tecnologia é muito amplo, né? Sim. Então, assim, pô, legal, cara. Aqui eu posso ser qualquer caminho que eu quiser seguir. Tá, mas e aí? Para ser um PM, para ser um PO, né? Para ser um gerente... O que o gerente de tecnologia tem que eu não tenho? Assim, esse é o papo. Então, eu acho que o RH leva um pouco dessa estrutura e dessa conversa para o profissional de tecnologia ter um pouco mais de segurança também ali e caminhos a seguir, né? Também, eu acho que quando eu cheguei, eu senti muito solto. Cara, legal, set de tecnologia, faz aí. Mas não é bem isso que eu quero. Então, eu acho que tem o ganho dos dois lados, né, cara? E eu acho que, fechando no que você falou, né? Eu acho que agora a gente também está trazendo muitas ferramentas de gestão, né? Que são... essas metodologias que vêm de tecnologia para você fazer gestão dos projetos fora da área ali, de RH, de marketing, o que seja, né? Ou a própria IA que vem, como você falou, para mim vem avassaladora aí. Então, eu acho que tem uma boa troca aí, né? De conhecimento. Falando em IA, em recursos humanos, efeito prático. Como você acha que vai ser nos próximos 2 ou 3 anos, assim? Você acha que, de fato... a gente vai começar a já ver frutos para a área de RH ou você acha que vai ser ainda muito mais aprendizado? Acho que a gente vai ver frutos. Eu vejo, assim, 3 áreas que eu vejo do que a gente tem testado e já vem avançando bem. A primeira é todo o atendimento que você faz interno do colaborador. Cara, isso é fácil de fazer e gera um puta trabalho. Assim, você tem um colaborador teu lá do RH fazendo isso, respondendo o dia inteiro coisa, plano médico... Tirando dúvida. Puta, tira dúvida. E dá para fazer de uma maneira... quase humanizada, assim, né? Porque você tem ferramentas hoje que vão aprendendo ali, enfim, essa é a função, né, da IA. E tem ferramentas no mercado que a gente está testando que, além de responder, já está perguntando. Então, você já está fazendo uma interação do tipo, cara, você me perguntou do plano médico, deixa eu ver como é que você está. Então, eu já começo a gerar um pouco de pesquisa, um pouco de dado, enfim. Então, eu acho que essa linha de frente de atendimento ao colaborador interno vai morrer. Assim, vai morrer no sentido de eu não precisar ter alguém. Acho que treinamento e desenvolvimento, principalmente a parte técnica, acho que não a parte de soft skills, que acho que é mais complexa, a gente está falando de liderança, mas, por exemplo, tem uma formação de universidade corporativa lá, que fala de técnica de venda, fala de ERP. Cara, isso daí eu faço com IA. Simulação, roleplay. E provavelmente você já vai começar a produzir conteúdos tanto escritos, como áudio, como vídeo, já tudo feito por IA. Exatamente. Claro que vai ser um prompt gigante, mas beleza. Sim. Exatamente. Eu acho que dá um trabalho inicial. Né? Essa parte de atendimento a gente já está com uma IA rodando. A treinamento a gente está testando. E aí, principalmente também no roleplay, porque o meu roleplay, pós o processo seletivo, é se você aprendeu ou não, enfim, se eu posso te jogar, né, no time comercial ou não. Então, o roleplay a IA faz melhor, porque ela não tem os viés, se você programar bem, né? Tem toda uma discussão
de quem fez a IA se não tem um viés, mas Exato. enfim, eu acho que isso a gente evolui bem. E aí acho que a parte que é mais sensível, mas eu imagino que vão ter soluções mais avançadas, é recrutamento. Sim. Para um início Sim, de processo, volume, Sim. triagem, né? Talvez um papo inicial ali, sem tirar, acho que o touch ali, né, humano, mas você acaba tendo hoje um volume, a gente que contrata, cara, 200 vagas, assim, e às vezes são as mesmas posições, não faz sentido eu ter alguém. Então, eu acho que são 3 que vão evoluir bem esse ano. Depois acho que tem outras coisas vindo. Sobre recrutamento, eu acho que em algum momento nos próximos 20 anos, a gente já vai conseguir ter processos muito avançados. Não consigo te dizer que vão ser 100% virtuais, mas pelo menos 50% a 60% vão ser. Por quê? Existe uma questão geracional da experiência de você contar a tua história profissional para um robô. Sim. O grande ponto não é a solução que nós temos hoje. A solução que nós temos hoje, se a gente pegar uma pessoa que ela se sente 100% confortável, talvez 50% do processo que existe hoje já poderia ser online. Ninguém se sente confortável para contar sobre a sua história ou por que você saiu da empresa porque o seu gestor foi tóxico com você. Sim. Então, existe essa combinação, né? E eu acho que a gente deve ter uma mudança significativa também na área de admissão e remuneração. Eu acho que remuneração vai ser uma área... Eu já venho conversando com outros convidados aqui. Acho que remuneração a gente vai ter uma situação muito atípica. A gente não vai ter consultor júnior para remuneração. Porque as atividades que um júnior faz, a IA, ela vai fazer. Sim. Que é cruzamento, atualização. Cruzamento, pesagem, autorização de bônus, de promoção, pesagem de cargo. Cara, isso aí vai tudo pro ralo. Sim. Vai ser tudo uma IA que ela vai fazer. Sim. E fica fazendo, né? E vai ficar fazendo, e assim, cara, vai ser bom para todo mundo. Sim. Eventualmente, se esse cenário, se ele se concretizar, o que nós precisamos pensar? Como a gente vai atrair e desenvolver os jovens profissionais que vão se interessar por remuneração? Não tenho resposta. Sim. Porque eles já, na teoria, eles já deveriam pular para um nível sênior, por exemplo, de um analista sênior, sem ter aprendido o básico. Eu acho que isso vai afetar todas essas áreas que a gente está comentando de RH, né? E eu falo muito pro time, né? Independente da área que eu tiver hoje, se eu estivesse começando, eu estaria olhando IA com essa função. Eu acho que a gente vai ter posições de IA. Por exemplo, eu estou contratando uma pessoa de IA para o RH. Sim. E aí, qual é o problema? Eu não tenho ninguém de IA com esse RH. Eu não tenho ninguém de RH com esse IA. Então, o que eu falo para a galera agora é, cara, é uma oportunidade. Assim, se você... Por exemplo, um gestor de IA para recrutamento e seleção. Eu acho que a gente vai ter esse cargo e não vai demorar, assim. Que vai pensar nos processos, nas IAs, nas etapas, na jornada, em como minimizar viés. Tem uma série de questões para a gente resolver. Mas a função, ela é diferente. O desafio que eu quero te dar é como é que você tira o viés da IA. Porque eu acho que, assim, tudo que eu estou lendo tá me falando muito que, assim, a IA, ela ainda não consegue te demonstrar como ela tomou a decisão, que é um problema. Então, por que ela te rejeitou e me passou? Muitas vezes cara, dentro da caixa preta ali. E o outro é que quem programou a IA pode ter um viés. Então, não necessariamente eu vou resolver o problema da diversidade, né? Ou minimizar. Então, eu quero trazer alguém do mercado e falar, cara, como é que você resolve esse desafio para mim na IA? É isso que você tem que pensar. Eu acho que essa pessoa ela vai estar 1000 passos à frente, assim, mas o profissional ainda acho que ele está demorando para enxergar essa realidade. Né? Especificamente nessa posição que você tem aberto, você acha que é mais fácil alguém de tecnologia aprender recursos humanos ou o inverso? Eu acho que é mais fácil alguém de tecnologia aprender recursos humanos. Sim. É o que a gente vê com mais facilidade. Sim. Né? Você como gestor, você como líder de recursos humanos, que dicas que você dá para os profissionais de tecnologia se adaptarem ao segmento corporativo, pessoas que querem passar de processos seletivos? O que o RH olha para essa galera? Boa. Porque a gente trabalha também, né? Sim. Até aqueles... o T e o E são de tecnologia, né? T, E e C. E a gente tem esse mesmo desafio,
que os profissionais da área de tech são muito bons tecnicamente, mas a gente entende que falta o que nós chamamos de etiqueta corporativa. Sim, sim. Que dicas que você dá para esses profissionais se prepararem melhor? Legal, Du. É um ponto. Eu vejo assim, né? Eu sempre falo, principalmente para o profissional de tecnologia, que, cara, eu vou chover numa olhada, mas assim, autoconhecimento, eu acho que abrange bastante do desafio que você tem hoje quando você entra numa empresa. Seja trabalhando full remoto, presencial, enfim. Por quê? Cara, primeiro que você está num mundo em constante mudança, você está... mesmo o trabalho que é remoto gera um estresse, te exige que você seja muito mais regrado, gerenciamento de tempo, que é um pouco do que a gente estava falando, priorização de tarefa, enfim. Cara, e eu acho que o profissional hoje de tecnologia consegue se entender, ele tem um que a mais. Então, assim, o que eu quero dizer com se entender? Cara, o que você faz num dia que você não tá bem? Assim, pega uma segunda-feira, sei lá, teu filho tá doente, teu chefe tá virado, e você faz o quê? E o que você faz numa reunião? E é uma pergunta, inclusive, eu faço para eles. O que você faz numa reunião que aquela pessoa que, ao olhar para você, já te irrita, que todo mundo tem? Sim. Né? Assim, não tem... Invariavelmente sempre tem. E é engraçado que às vezes eu pergunto, mas o que essa pessoa te irrita? Acho que é o branco do olho, cara. Eu não assim, sei. É uma energia que pega, né? E todo mundo tem. Mas assim, eu acho que esse profissional, ele não foi exigido como as outras áreas. Então, eu lembro de muitas vezes... pecar e errar na minha carreira por inteligência emocional. Por não saber lidar com pessoas que me tiravam do sério. Sem você saber o porquê. Sem eu saber o porquê. Cara, e se você não olha para dentro, você tem uma tendência a sempre terceirizar. Não fui eu, foi o Edu que me irritou. Não, mas eu deixei você me irritar. Então, eu acho que o profissional de tecnologia, ele não foi exigido, não foi cobrado e não foi estimulado a olhar para essa parte. E aí, por você achar que você trabalha com tecnologia, você fala, não, mas eu não tenho que trabalhar com gente. Cara, você tem... Tudo é gente, assim, né? Então, eu estimulo muito. E aí você tem várias frentes, cara. Você pode fazer terapia, você pode fazer coaching, você pode fazer mentoring, você pode fazer retiro. Acho que toda ferramenta é válida se você conseguir olhar para você e entender como melhor se equalizar. Então, eu acho que também a ideia não é, cara, seja sempre feliz. Eu acho que aquela coisa super autoajuda, sabe? Assim, você é do tamanho dos seus sonhos, né? Você tem as mesmas 24 horas. Cara. Você pode vender livro. Não, eu acho que a razão de você fazer isso é, cara, no dia ruim, o que eu faço? Qual é a minha estratégia? Porque vai ter. Não tem jeito, todo mundo tem, cara. Então, qual é a estratégia? Quanto tempo eu levo para sair de um modo que eu tô dentro da caverninha, que eu tô precisando ficar mais? Então, eu acho que todo profissional passa por isso, porque... invariavelmente, você vai encontrar pessoas, você vai encontrar situações, você vai passar por situações na tua vida que vão te desestabilizar. Então, qual é a tua estratégia? Eu acho que esse, para mim, é um grande jogo para a tecnologia, para que você tenha saúde também, né? Assim, é importante não só produzir, é que você esteja bem, feliz. Então, eu acho que esse é um pouco do caminho que eu diria. Ouvindo você falar, eu acho que são as mesmas dicas para aquelas pessoas que querem se tornar líderes, né? Exatamente. Sim. Precisa se autoconhecer. Sim. Eventualmente fazer algum assessment, DISC, Hogan, alguma coisa assim, para ter mais insumo para entender o porquê que pensa de tal jeito ou porque tende a ter um comportamento XY. Exatamente. E a liderança você tem um que a mais, né, do que a modelagem que ainda existe. Ou seja... pensa que num dia que eu não tô bem, eu provavelmente vou contaminar meu time. Dificilmente alguém vai olhar, até porque se conhecem, né? Assim, vai falar, pô, o Massad hoje não tá bem. Por que ele não tá bem? A empresa vai ser vendida? Ele vai sair? Eu vou ser demitido? E aí começa aquela teoria da conspiração. Porque você tá olhando o seu gestor, e eu acho que a gente também passou muitos anos tentando catequizar as pessoas que o líder é o super-herói e super-heroína. Sim. E aí, quando eu tô mal, as pessoas falam, mas ué, o super-herói tá mal? Então, acho que primeiro você tem que tirar essa coisa, cara, super-herói nenhum aqui. Mas longe de ser, né? Eu sou um humano. Pelo contrário. Todo mundo. Então, eu acho que, como você falou, é mais importante até, para que você tenha segurança, eu acho que primeiro, você, como líder, você precisa se conhecer bem e ter a segurança de explicar para as pessoas, verdadeiramente, honestamente, o que tá acontecendo, por que você não tá bem, e que amanhã eu vou estar melhor. Assim, isso não é fraqueza. Muitas vezes eu vou pro meu time e falo, gente, hoje eu não tô bem. Ah, mas por que, Massad? Tá acontecendo uma coisa na minha vida. E ponto. Ou às vezes eu abro um pouco, ou às vezes eu não abro, isso vai ser uma escolha do gestor. Ou às vezes eu tô frustrado com a empresa. É natural. Assim, a gente tentar vender que eu vou estar todos os dias feliz com a minha empresa, cara, mentira.
Tem dia que eu tô frustrado. Assim, então, às vezes eu chego e falo, gente, hoje eu estou frustrado. Hoje eu vou ter que fazer algo aqui que eu não queria fazer. Uhum. Tem decisões da organização, por exemplo, que eu tenho que fazer. Ah, queria, se fosse eu? Não, mas vou ter que fazer. Então, hoje eu não tô legal. Amanhã eu vou estar bem. Então, eu acho que quando você começa a abrir e se sentir seguro com essa abertura, primeiro que eu acho que gera mais empatia com o time. Ou seja, eu posso ficar mal também. Pode, você só tem que ter as estratégias, não ficar mal todo dia. Exato. E por outro, você começa a poder ser você mesmo, né, cara? Eu acho que grande parte do problema hoje de burnout, de infelicidade, é você ser um ator. Cara, É a eu tô teatralização. fingindo aqui. Eu tô fingindo que eu tô feliz. Aí você vai lá, comunica uma notícia que você não concorda. Aí você faz cara... Acho que às vezes você tem que, né, você tem que ter um pouco de jogo de cintura ali. Mas eu tento ter uma relação com o meu time muito transparente, assim. Isso aqui eu vou fazer, isso aqui eu não gostei. Eu vou ter que fazer. Eu brinco que pra mim tem uma história que eu aprendi na Serasa, que é o bifinho do leão. Tem um bifinho do leão, cara. Uma coisa você vai ter que ceder. Não dá pra fazer tudo que você quer. E qual é o bifinho que eu vou dar? Eu vou dar esse aqui. Eu falo pra eles, esse aqui eu tô cedendo. Ah, mas massagem, não. Isso aqui eu tô cedendo. Aqui eu vou ganhar. Eu desço cedo e vou ganhar. E me frustra. Então eu acho que é um pouco disso. É se conhecer como gestor e é ter segurança de que somos todos humanos e tem dia que não vai estar bem, e tem dia que eu vou estar super feliz, tem dia que eu vou estar triste. Mas é como qual é a estratégia que eu tenho para equalizar isso, né? Que é uma estratégia sua que só funciona na sua cabeça. E isso que é importante, né? Sim. As pessoas começarem a ter insumos para desenvolver esse tipo de modelo mental. Exatamente, e cada um vai encontrar o seu, né, Edu? Exato. Assim, eu tenho... eu faço terapia, cara, eu toco música, eu leio livro, assim, aí as pessoas... pô, me falam, mas por que você faz tanta coisa? Eu falo, não, isso é a minha válvula de escape. Exato. Assim, às vezes eu preciso pegar um livro 30 minutos no dia, eu faço um bloco na hora do almoço, e aí pô, mas Massad, você é tão obcecado, cara, por ler? Eu falo, não, eu preciso parar 30 minutos na minha cabeça para pensar em outra coisa, senão eu enlouqueço. Então eu pego um livro que não tem nada a ver com RH, é um livro de história. Uhum. E aí isso baixa a minha energia, que eu sinto que durante o dia vai aumentando. Cara, vai aumentando. Aí eu preciso de uma válvula de escape. Então, e nem todo mundo vai ser o livro, assim, mas o que você faz? Você vai numa academia, né? Você toca música, você precisa encontrar... Eu acho que primeiro é isso, eu acho que a gente começa com uma barrinha de energia e de paciência, né? Todos os dias. Como é que essa barrinha vai se comportar... né? Como é que você vai regulando ela ali, como é que ela se comporta durante o dia. E depois, o que você faz para ela renascer ali, né? Às vezes dá Se renovar. Se renovar, então é isso. Não posso deixar de te fazer essa pergunta, que foi um papo que a gente teve fora das câmeras. Explica as diferenças de um líder para um gestor. Porque, conforme a gente conversou hoje, que eu sou dono de uma consultoria, eu tenho pensado muito se eu quero ter líderes abaixo de mim. Uhum. O líder sou eu. Sou eu e os meus sócios. A gente é o líder. Porque nós temos a mesma crença e, eventualmente, a gente consegue reunir pessoas que têm as mesmas crenças que nós, mas abaixo da gente. Uhum. Será que eu quero mais um líder? Quando que uma empresa tem que querer um líder e um gestor? Um dono de empresa. Boa. Eu acho que a definição clássica, né? O gestor é o que vai realmente ter um grande foco em execução, né? Uhum. Execução, priorização, planejamento, e que é super relevante, inclusive, para o líder, né? Assim, Sim. não são excludentes, né? Pelo contrário, se complementam. Exato. Pelo Você contrário. precisa ter essa parte do gestor muito forte, né? Agora, eu acho, Du, que você tem limites quando você não tem um time de liderança, e você tem um time só de gestores, que é uma oxigenação de ideias. Então, quando a gente tem um grupo muito coeso, de crenças muito parecidas, é um time muito forte, Sim. mas que talvez você não tenha uma inovação. Você não vai ter alguém que vai levantar a mão e questionar ou te trazer uma ideia diferente. E esse grupo, quanto mais vocês vão caminhando juntos, mais solidificado tá. Uhum. É mais difícil de alguém entrar de fora, né? Então, eu acho que o risco quando você não tem líderes ali que vão ajudar nessa questão de trazer informação. Então, o que eu vejo hoje muito nas empresas e que eu sempre me atento nas funções que eu tô é assim, cara, eu sou mais líder do que gestor, né? Porque eu tenho um time que hoje faz. Mas se eu ficar muito distante hoje e simplesmente só tomar as decisões, eu tô longe da ponta. Então, eu posso estar tomando decisões míopes, sem entender exatamente o que está acontecendo, sem entender se está chegando para mim realmente as informações que são relevantes. Aquela história do rei nu, né? Uhum. Que depois de um tempo lá, ninguém falava que o rei estava nu. Então, você vai se isolando como gestor. E eu acho que é legal você ter... E aí vai depender do momento que você está da empresa, Exato. né, cara? Tem hora...
E é uma coisa que a gente fala, por exemplo, na OMI agora, né? A gente tava... Cara, não é um momento de inovação, é um momento de execução. E aí é a definição clara. Eu não quero... A gente tem um Eu plano não quero claro, novas cara. ideias, eu isso, quero é realizar é isso. isso. Então, eu acho que nesse momento, eu preciso de um time um pouco mais de gestor. Se é um momento de expansão, de criatividade, de, puta, vamos pensar novos modelos de negócio, cara, eu preciso de alguém aqui para me ajudar, inclusive me questionando dos modelos. Aí talvez não seja só o gestor, né? Talvez alguém vai vir e te provocar, e eu acho que trazer um outro Ter uma background, diversidade de pensamento. ter uma diversidade de pensamento. Que é legal de você ter, né, cara? Com Eu acho que certeza. E aí voltando para a questão do super-herói, né, cara? Eu não gosto de ter a sensação, e eu não acredito mesmo que eu tenho todas as ideias. De Não. que eu vou, Ninguém tem. cara, definir aqui Ninguém tem. plano de RH, eu vou fazer da minha cabeça. Puta, cara, eu acho que fica mais pobre, né, assim, e eu não aprendo, e eu acho que a galera não engaja também quando é muito top-down, né, assim, então, eu gosto do colaborativo, mas é um colaborativo direcionado. Uhum. Mas se você deixar muito amplo um time, cara, você vai tirar para tudo quanto é lado, e aí vão vir umas ideias, e aí acho que o teu papel é meio que, opa, voltamos aqui para a Terra, e dado esse contexto, esse aqui é o direcionamento. Mas eu acho que vai um momento de empresa. Eu acho que também tem essa crença de que o gestor é mais pejorativo, Sim. porque está mais numa operação, mas, É. cara, a empresa é operação também, né? É só Então, operação. Né? é isso. Via de regra é só isso. Sim, sim. Né? É interessante ouvir você, porque a percepção que eu tenho é que, na realidade, as empresas querem muito mais gestores do que líderes, porque não existe esse espaço de compartilhamento de ideias. Sim. Então, não é que eu quero ouvir o que as pessoas desejam, pensam, para a gente tentar achar uma fórmula melhor. É o que eu penso e acabou. Sim. Né? E aí, quando você fala de diversidade, como é que você vê esse tema hoje? Não quero partir para o tema clássico de diversidade e inclusão, que a gente está vendo que o mundo está desinvestindo dinheiro nisso, mas a diversidade de pensamento. Como é que você vê isso funcionando no mercado hoje? Você vê que acompanhou o desinvestimento ou não? Você percebe que talvez os seus colegas e o mercado realmente está muito mais aberto para ter opiniões diferentes? Eu acho que a gente deixou um legado muito, muito grande, né? Uhum. Então, eu tenho acompanhado, né, um momento da área, um momento mais delicado, mais sensível, de talvez um retrocesso, né? De perder espaço. Mas eu até escrevi um artigo que, para mim, ficou um legado muito claro, que são as metas. As empresas têm, basicamente, mantido metas, podem ser um pouco mais simples ali, né? Mais conservadoras. Menos mas, arrojadas, talvez. menos arrojadas, mas eu acho que a gente conseguiu manter metas de contratação, e se comprovou, né, que os times mais diversos, eles geram um resultado maior, né? Assim, a gente fez o programa, por exemplo, lá do trainee para negros no Magalu e foi sensacional, né? Assim, então, são trainees que estão até hoje lá, enfim, e acho que o maior indicador que a gente teve, assim, as áreas estavam brigando no fim para ter o trainee, o que nunca tinha acontecido, assim, e nem precisava depois. Então, eu acho que deixou um legado interessante. A gente precisa insistir ainda em colocar indicadores e métricas para comprovar que a diversidade traz inovação e traz performance. Eu acho que a gente ficou ainda muito tempo no mundo das ideias, e para mim elas se comprovam, não é que elas não se comprovam, mas quanto mais indicadores a gente tiver, melhor. Mas eu acho que o maior legado que eu vejo nas empresas é o respeito. Eu acho que a gente avançou muito na agenda, não só de compliance, de denúncia, assim, mas eu acho que tem uma conscientização maior hoje, longe do ideal, mas maior, de você respeitar todo mundo, cara. Eu acho que, às vezes eu converso com pessoas que estão muito frustradas nesse momento, né? Assim, pô, Massad, cara, mas e agora, tal? Eu falo, gente, é que às vezes a gente esquece como é que era 5 anos atrás, assim. Você não tinha respeito, você tinha piadinha, você tinha assédio, tudo era permitido. Cara, agora a gente já não tá mais na selva, né? A gente evoluiu, a gente tem uma educação. Tem gente que até faz por não acreditando, mas faz porque sabe que vai ser punido, mas tudo bem. Então, assim, eu acho que o ponto principal para mim é que todo mundo tem que ser respeitado dentro da empresa, independente da sua crença, sua religião, seu background, sua escolha, enfim, isso não tem nada a ver com performance. Então, acho que tem um legado interessante. A junção de times diversos, a contratação, o posicionamento no mercado, precisa continuar existindo esses indicadores, essas provocações,
E menos polarização, né, Eduardo? Um pouco do que a gente estava falando ontem, né? Eu sinto que a gente está num grande fla-flu e que uma hora a torcida está com mais força, outra é a outra torcida. O que acontece? Empurrou-se uma agenda muito forte, o que eu acho que foi importante. Não tiro de nenhuma forma o mérito. Inclusive, eu tenho orgulho de ter participado do movimento, mas foi rápido. Se você pegar o desenvolvimento e o empurrão que foi, cara, tem 10 anos, a gente não falava disso, quase. Exato. Você empurrou muito, você reprimiu o outro lado. Agora, você está numa agenda política que vem... A percepção que eu tenho como recrutador a partir de 2019, a gente começou a ter movimentos orquestrados, mais organizados, pandemia estourou. Sim. E aí, finalzinho do ano passado, a gente já começou a ter essas conversas estranhas. Sim. E eu penso que uma parte significativa deste desinvestimento é que colocaram muito diversidade e inclusão sobre única e exclusivamente a perspectiva de sexo, de raça, sendo que tem outras coisas. Sim. E eu penso que agora talvez essas outras bandeiras, essas outras áreas podem aproveitar este momento em que sexo, raça, as empresas estão com menos foco. Sim. Mas foi super importante isso, porque é mais visível, né? Então você cria espaço com aquilo que é mais palpável para você complementar com as outras coisas. Sim. Exatamente. E eu acho que é um movimento que teve uma consolidação importante no mercado e abriu um espaço que é o que eu super concordo com você. Esse espaço ele não vai ser fechado, ele vai ser ocupado. Agora, a gente tem que ainda... E eu sempre falava isso no Magalu, cara, eu acho que o grande aprendizado que eu tive no Magalu foi a educação. Educação interna. Então, hoje eu vejo ainda discurso assim, performance ou diversidade. Agora a gente foca na performance, a gente não foca na diversidade. Cara, mas não é excludente. Pelo contrário, tem que ser junto. É isso. Tem que ser junto. Ou quando a gente falava de diversidade, não, mas é diversidade pela meta da cota, mas não necessariamente comprova a performance. Tá errado também. Sim. Como é que você junta essas coisas e elas fazem parte, mas é mais simples você polarizar e ir para um lado ou para o outro. É mais difícil, porque dá mais trabalho você começar a convergir e falar, eu vou trazer diversidade com alta performance. E que vai oxigenar e que vai gerar mais resultado. Essa equação é mais difícil, leva mais tempo, né? Eu penso que os aliados da pauta, eles estão agora num segundo momento que eu preciso comprovar. Sim. E eu acho que este momento, quando ele for consolidado, vai de fato validar aquele argumento da McKinsey de não sei quantos anos atrás, que a própria McKinsey tentou desmentir, mas já foi. Sim. E aí, a partir deste momento, que eu não sei quando vai ser, acho que deve ser em torno de 2 a 3 anos para se consolidar tudo isso, essa pauta ela volte mais forte com evidências. Porque a gente sabe que mesmo com algumas evidências, o mundo corporativo ele vai fazer aquilo que ele quiser. Sim. Mas agora você tem, de fato, evidências de vários mercados, de várias empresas, de que você precisa ter um time diverso. Então, eu imagino que a gente vai ainda ver muitas discussões acaloradas sobre se funciona ou se não funciona. Sim. Mas, invariavelmente, aquilo que foi começado, ele vai começar a ser comprovado. Que eu acho que esse é o grande desafio. Muitas empresas aproveitaram o hype e aí eu não sei se propositalmente ou não mediram. Sim. E aí é muito mais fácil você falar que não deu certo. Tá, com base no quê? Sim. Exatamente. Aí você consegue... Aí os dois lados vão conseguir comprovar o que quiserem, né? Quando você não tem indicador, eu conto a história que eu quero, né? Mas eu concordo. Eu acho que agora é o horário, é o momento da gente usar a ocupação que já existiu do grupo, né? Que era muito menor nas empresas. Eu acho que a gente abriu um espaço. E agora você consegue comprovar ali, né? Com indicadores que a agenda deve seguir. Tem que seguir adiante. Né? Exato. Luiz Felipe Massad, dicas de livros, filmes, hobbies, o que você tem visto feito nos últimos tempos que você queira indicar para quem está nos assistindo e nos ouvindo? Pô, bacana, cara. Eu sou muito ligado em artes, né? Então, para mim Sempre foi ou sempre, em algum momento surgiu? Cara, desde pequeno eu faço música, né? Assim, eu você toco toca o quê? Piano, flauta, violão, guitarra, menos bateria. E teve banda já ou não? Tive várias. Olha só. Tive várias. Mas a música pra mim é uma coisa muito legal, assim, e era uma paixão também antes da vida profissional. Continua sendo, né? É uma válvula de escape.
Mas eu... Cara, eu tenho lido muita coisa, assim, biografia, eu gosto muito de biografia, cara. Eu acho que você Quais tem as que... últimas que você leu? Você falou, puta, Cara, a última que eu li legal. que foi muito bacana foi do Caetano Veloso. Cara, o Caetano Veloso é uma biografia. E eu pego essas biografias, primeiro porque eu gosto de entender, fora do mundo corporativo, eu gosto muito dos livros Sim. organizacionais, óbvio. Mas, cara, o Caetano, por exemplo, é um cara que eu fui no show agora, recentemente, e eu já gostava muito. E aí eu fui entender a história do cara. Pô, 81, 82 anos, o cara chegando com o Allianz todo cheio e tal. Cara, eu fui ler a história do cara, assim. É muito curioso, né, que muitos artistas podem nos ensinar muito na vida organizacional, que é essa coisa de você se reinventar. Sim. Cara, o Caetano foi um cara que foi exilado, aí ele começou a gravar em inglês, e aí todo mundo metia o pau nele, o que tem a ver? Aí ele foi compor com o Gil, aí ele, né, tinha a Bethânia como irmã que cantava muito mais que ele, aí ele achava que ele não era bom. Cara, então você pega umas biografias que você fala, pô, cara, qual era o pulo do gato dele? O que ele fez para chegar onde ele chegou? E quando a biografia não é chapa branca, né, quando conta tudo ali, você começa a ter umas ideias legais, assim, né, cara, curiosidade, de você realmente não se acomodar. Então, puta, uma biografia que eu recomendo, assim, não tem nada a ver com o mundo corporativo, mas... Sim. Mas é bom assim, né? eu acho que, cara, eu acho legal você também dar uma oxigenada, assim, sabe? Com certeza. Os livros são legais, mas... Eu tenho... Isso é algo que eu tenho falado com mais frequência. Eu tenho uma certa preocupação com os livros corporativos que vêm para o Brasil. Porque geralmente são livros que não foram escritos no nosso contexto. Sim, sim. E isso é muito perigoso. Porque, cara, as pessoas elas nem se conhecem direito. Sim. Para elas pegarem um livro e acharem que todo mundo tem que marchar às 7 horas da manhã porque um líder num país X fez isso, cara, e a empresa dele estourou, é um 2. Então, acho que os livros de gestão que vêm de fora, eles precisam ser lidos com muito cuidado. Sim. Né? Sim. E, em contrapartida, os nossos executivos e os nossos acadêmicos precisam produzir também mais conteúdos deste tema, nossos. Sim, né? Sim. Então, eu acho ótimo quando um convidado traz livros que não são livros de gestão ou de liderança. Sim. Eu acho muito legal. E você falou um negócio que é importante, né? Eu tenho falado bastante com quem eu troco de RH, que é assim, acho que a nossa maior habilidade hoje é você consumir tudo que está sendo colocado no mercado e evitar os modismos. Assim, não tem bala de prata para nenhuma solução de RH. Então, a gente fica lá, qual é o melhor modelo de trabalho? Cara, não tem. Tem para sua empresa. Você vai ter que consumir tudo que existe, as revistas, os livros, os podcasts, enfim, e aí você vai ter que pegar tudo isso e produzir a sua solução. Exato. A gente está ficando, eu acho que muito acomodado, então, a empresa X voltou todo mundo. Ah, mas não voltou todo mundo. Então volta todo mundo. Ah, não, mas então agora a outra, sei lá, o L-Hub, que é o Jim Pett, todo mundo tá full remoto, então é full remoto. Não dá, você vai ficar louco. Então, assim, a gente está num momento que tem muita coisa, né? Muitas empresas testando, acho que poucos indicadores. Se a gente olhar, tem pouca comprovação. Sim. Então, não adianta você consumir nada e Ctrl-C, Ctrl-V, não vai funcionar, assim. É um pouco do que você está falando, né? A leitura que você consome, ela é para te dar ideias. Se você não conseguir traduzir o que você está lendo em algo prático para a tua organização, não valeu. Né? A diferença de aprendizagem e conhecimento, assim, cara. Você vai ficar repetindo o que está sendo escrito ali. Então, eu acho que essa habilidade que o profissional de RH precisa investir. Li um livro, legal, tá? O que você faz disso? Às vezes você pode... Não faço nada. Foi uma leitura legal, deixa Beleza. eu... Faz parte. Faz parte. Isso aqui me deu uma ideia. Mas não é a ideia que foi feita no livro, porque é contexto diferente. Como é que eu adapto a essa... Né? Senão você fica um repetidor de informação que não gera valor. Então, acho que essa é uma habilidade que eu estou vendo muita gente que consome, que vai em fóruns e que... E, cara, a discussão fica muito superficial, porque não tem a contextualização, né, da solução, né, cara? E aí, Luiz, 2 perguntas, né? A primeira delas é o seguinte: a partir do momento que o RH ele entendeu que dentre o leque todo de conhecimento que ele tem algumas coisas que podem aportar num contexto. Você que já é um cara experiente que hoje provavelmente reporta para um CEO ou para um líder diretamente. Como que o RH consegue convencer o cara de negócio? Como que ele consegue influenciar? Sempre a resposta mais óbvia é com fatos e dados. Sim. Existe algo além disso? Bom ponto. Primeiro acho que você tem que realmente, e aí a gente vai chover numa olhada de novo, mas assim, é conhecer o negócio, né? Eu acho que a gente fala, mas a gente não vai na ponta.
Eu acho que o RH precisa continuar indo e ocupando espaço de entender realmente como é que é o negócio, assim, tá? Você tem uma área comercial, vai fazer lá a venda, vai acompanhar, vai ver como é que é. Para você entender que ponteiro que você consegue mexer ali, como é que você consegue ajudar. Fatos e dados sempre vão ajudar, sempre vão ajudar. E eu acho que você tem que ocupar um lugar na mesa, né, de conselho, de reunião de liderança estratégica, enfim, que não seja uma reunião para falar de pessoas, e você tem que opinar. Então, eu acho que a gente se... Isso é interessante. Eu acho que a gente... É como se fosse um validador do seu conhecimento de business. Exatamente. Muitas vezes eu vejo, a gente ficou muitos anos pedindo o lugar na mesa do negócio, e eu vejo muito profissional assim, que legal, eu anoto tudo aqui, eu tô aprendendo e tal, mas e aí, você não abriu a boca? Mas não era uma reunião de pessoas, era uma reunião de pipeline de venda, e daí? Qual é a tua opinião? Então, assim, eu acho que o profissional, ele tem que começar a ganhar espaço. Por quê? Porque na hora que você for propor algo pro CEO, o CEO vai falar, o Massad sabe do que ele tá falando. Ele entende, ele não tá na... Porque ainda existe um viés de olhar para o RH e falar o mundo brilhante do RH, a casinha do RH. Cara, eu não faço nada que não vai gerar nenhum valor para o negócio. Assim. Então, eu provoco muito meu time, tudo que a gente está propondo, assim, qual é o valor que está gerando para a empresa. E aí eu acho que você tem que começar a ocupar, né? Quando você fala valor, você vai na linha do quantas notas fiscais vamos emitir com isso aqui? Não necessariamente. Você pega, por exemplo, a gente está discutindo um modelo de avaliação de performance. Aí eu tomei uma decisão de dar um passo para trás e fazer calibração de Ninebox. Eu acho que depende muito do tamanho da empresa. Sim. Você está no momento de educação, funciona. É antigo. Mas depende do momento. Eu fiz eu paro com o meu time e faço um pós-mortem e falo, gerou valor? Eu parar esses gestores 3, 4 horas, que tipo de insight foi gerado? Que tipo de decisão eu tomei baseado nessas 4 horas aqui? Se eu não tivesse feito, o resultado seria diferente? Porque senão, joga fora. Joga fora, assim, para os próximos, né? Gerou esse valor. Então, essa capacidade de você se auto-questionar os modelos constantemente, ele tem valor. E não é para você ficar se perdendo e mudando toda hora, assim, acho que é um risco. Mas eu fico sempre, quando eu faço um processo, então, sei lá, eu mudei o PPLR da empresa. Cara, hoje mesmo eu vou ter uma reunião da tarde com os gestores. Como é que foi? Mudei, não vou fazer o que vocês estão falando, não. Mas eu quero entender como é que vocês... perceberam, qual foi a percepção de valor. Senão, eu vou lá e ajusto se necessário. Então, eu acho que o RH precisa ter esse touch muito rápido com os gestores. E toda vez que você estiver numa reunião, cara, você tem que saber falar de pipeline de vendas. Porque que a geração de... Tem uma reunião lá que é geração de lead, geração de demanda. Cara, você ficar lá escutando, legal. Você vai ser um profissional que vai escutar. Depois de um tempo, e eu não acho que você tem que entrar também, deixa eu falar aqui só para aparecer, não é isso. Mas depois de 2, 3 meses na mesma reunião, cara, você não tem nenhuma opinião. Você não tem nada a agregar. Se você não tem nada a agregar, não precisa estar aqui. Essa é a realidade, que acontece no bastidor. Então, eu acho que você vai ocupando espaço e quando você for apresentar, o Massad, cara, tá aqui, ó, ele sabe do que ele tá falando. Ele não vai vir com um negócio super descasado do momento da empresa. Então, eu gosto muito de... Às vezes eu tomo feedback, eu falo mais de negócio do que de RH. Porque a minha agenda, ela está mais direcionada para negócio. Eu olho assim, o tempo dedicado a reuniões de negócio e o tempo dedicado a reuniões de RH, exclusivamente de RH. Eu tento equilibrar mais para o negócio. Pela minha função hoje. Não acho que dá para você fazer para todo mundo. Mas eu quero estar muito próximo para não descolar do que está acontecendo. E dentro do que você propõe nesse contexto, você tem utilizado mais ferramentas tradicionais ou você tem criado coisas novas? Quando a gente fala da perspectiva de recursos humanos. Criado coisas novas, assim. Eu me baseio em coisas... Eu sempre parto de um princípio de algo que eu já fiz, assim, né? Para ter um... Claro. Né, senão você vai criar um negócio que pode ser maluco e, cara, isso. não funcionar. Não funcionar. Então, tudo que a gente tem... que eu tenho pensado, assim, eu parto de um modelo que eu acho... que era muito complexo. Geralmente, quando eu olho para trás, pego Serasa. Então, sei lá, modelo de Ninebox, plano de sucessão, avaliação de potencial. Cara, eu acho muito complexo para hoje em dia. Demora muito. Quando está medindo, já foi. Né? Assim, a ideia é boa, mas a execução, ela não acompanha. Não acompanha. Não casa com o momento das empresas, né? Você fala, vou fazer um processo aqui de avaliar sucessores. Quanto tempo? 6 meses. Já foi. Já foi. Então, saiu metade. É isso. Não, para semana que vem, o que você faz? Aí eu vou revisitar e falo, cara... Peraí, deixa eu ver como é que eu consigo fazer rapidinho aqui. Com qualidade, né? Óbvio que você vai perder de um lado, é um trade-off. Mas eu revisito modelos, sempre revisitei modelos, mas com um olhar crítico e adaptativo.
Então, assim, esse modelo 9-box, ele sobrevive hoje? Depende. Agora eu estou estudando um modelo de 3 box, de 4 box. Por que isso tem que ser 9? Por que isso tem que ser eixo potencial e performance? Por que não pode ser um outro eixo? E aí eu acho que você tem empresas que te permitem fazer isso, né? Assim, e a gente fica muito preso, assim, a histórias que deram certo no passado e que eu tive sucesso. É mais fácil, eu acho que é um erro crasso de profissional de RH, você também trazer o que te levou aonde você está hoje, só que são modelos que no contexto talvez não casem mais, assim, né? Então, tem muita coisa legal no mercado que dá para você ajustar, adaptar, enfim. E aí eu acho que vai fazer mais sentido pro negócio. No final do dia cara, mexe o ponteiro ou não da empresa, né? Você consegue trazer para a gente algum exemplo de algo que você fez na Omni, partiu de algo tradicional e se transformou em alguma coisa que só funcionou, só vai funcionar na Omni neste momento? Eu acho assim, o mais recente que a gente está testando é a própria IA para recrutamento e seleção, né? Assim, era algo que tinha uma resistência muito grande do próprio gestor que estava contratando, então, puta, você vai meter IA, vai falar com o robô e aí, Edu, eu montei uma trilha para ter indicadores também, e que eu acho que foi muito mais rápido do que uma empresa tradicional, que é assim, coloca 30 candidatos na IA, coloca 30 na recrutadora, os 30 aqui, quem for aprovado eu vou entrevistar, quem for reprovado eu também vou entrevistar e vou criar um indicador de assertividade da IA. Se a IA não funciona, eu mudo a IA. É uma solução interna ou é externa? É externa. É externa, mas eu ainda estou decidindo se eu desenvolvo, que aí tem uma discussão... O próximo passo vai ser isso. Eu também acho. Cara, eu já falo isso há muitos anos, viu? Também acho. O próximo passo vai ser cada empresa vai ter a sua IA. Também acho. Mas é legal de você testar e entender, Sim. Né? Tipo, que indicadores, se funcionam ou não. Até porque a gente desenvolveu, né, o bot interno lá, o atendimento interno, leva um tempo. Então, para você atacar 2 ou 3 frentes ao mesmo tempo e desenvolver internamente, vai demorar. Então, eu acho que dá para você compor com parcerias, para você ir testando solução. E soluções legais que estão no mercado que também estão aprendendo. E, ao mesmo tempo, você desenvolve coisas internas. Então, o que a gente fez, cara, foi começar a testar esse modelo e parametrizar melhor a IA. E hoje eu já estou com um volume muito maior de passagem de candidato final pro meu cliente, né? Porque eu atendo franquia lá, enfim. Então, eu tenho um volume grande. Então, a gente já está conseguindo aprender. Mas, de novo, não é um modelo assim, pega a IA, bota todo o candidato, passa para o gestor e tchau. Não é isso, cara. Assim, então, vai demorar anos para ser isso. É isso. Você tem que... E aí, de novo, a gente volta nos indicadores. Como é que você comprova que a tua solução ela é melhor para o cliente? Seja em SLA, seja em qualidade. E agora o que eu estou fazendo quem foi aprovado pela IA está indo para o front, como é que está performando? 3 meses depois. E eu vou fazendo acompanhamento. Tem diferença de quem não passou pela IA? De performance futura ou não? Isso aqui tem uma correlação ou não tem? Porque depois eu vou criando um case aqui, né? Sim, exatamente. Você tem um histórico de medição de indicador que você comprova. Esse é um modelo que a gente eu acho que só funciona porque também a gente tem uma abertura para testar mais ali. E eu acho que tem muita empresa que está aberta, tá? Assim, eu acho que você só tem que daí insistir um pouco mais ali, né? Eu penso que o desdobramento lógico disso primeiro, eu acho que cada empresa vai ter a sua própria IA, ponto, para mim isso já é, pelo menos as grandes empresas. Sim. E este funil e esses indicadores, eles vão ser próprios. E qual vai ser o desafio do futuro? É sempre revalidar eles, porque eles podem mudar. Exatamente, sim. Né? Luiz, vamos para a nossa última pergunta. Bora lá. Ponto alto e ponto baixo da sua carreira. Talvez uma reflexão, um exemplo de cada um. Um de ponto alto e um de ponto baixo. Bacana. O ponto baixo sempre deixa a gente mais reflexivo, né? Sempre, é curioso. Sempre. Cara, mas eu acho que assim, o ponto alto para mim foi quando eu tomei a decisão de mudar para Colômbia, né? Ainda pela Serasa, né? E era para assumir uma posição de expatriado cara, gera muita insegurança, né? Quando você vai para um outro país, você não fala a língua, culturalmente é muito diferente. E foi um processo para mim que foi muito parecido com o que eu contei lá no início, assim, ninguém queria. Foi curioso, porque, eu me candidatei, e aí quando eu passei, eu falei, fiquei super feliz. E eu fui com o Eluar, né? E aí eu falei, mas quantas pessoas quiseram? Ninguém. Você. Só você. Eu falei, que legal. Mas foi uma coisa, assim, que eu acho que faz parte de quem eu sou hoje, dessa curiosidade de tentar me reinventar. E, cara, a empresa não dava o espanhol, assim, era meio se vira, e eu fui. E as coisas, a partir de então, as portas foram se abrindo para mim, assim. Então,
Por ter o espanhol depois, quando eu voltei, eu fui pro Mercado Livre. Aí, por ter trabalhado no Mercado Livre, depois eu fui pro Gympass. Então, uma coisa puxou a outra e não necessariamente na hora que eu tomei a decisão, eu falei, cara, isso vai... Não, eu fui aprendendo. Assim, eu sempre me pautei na decisão de quanto eu vou aprender com esse passo de carreira. Assim. Então, eu acho que o ponto alto foi meter a cara lá e é um desafio difícil, porque eu achava que eu falava espanhol quando eu fui lá a primeira semana. Os caras aceleraram super, eu não entendi nada. Assim, eu passei, sei lá, uma semana boiando. Os caras olhavam para mim e falavam, o que você está fazendo aqui? Aí eu voltei, peguei um professor e fiquei, assim, 2 semanas malhando e aprendendo. Então, acho que para mim foi o mais... um que me chamou muita atenção. E eu acho que também o baixo foi uma situação que aconteceu lá que era muito assim, né? Você acaba adquirindo conhecimentos que você acha que são sempre a solução melhor para o contexto que você está, que é um pouco que a gente falou bastante aqui, né? E eu lembro que fiz uma reunião com o presidente da Colômbia quando eu cheguei lá, e a Serasa era muito bem consolidada, né? Então, cara, avaliação de performance, desenvolvimento de líderes e tal, e eu sempre fui muito literário, assim, né? De ler livros, de embasar. Então, olha o que Corn Ferry trouxe, olha que não sei o que. Cara, eu fui fazer a primeira reunião com ele e eu estava tentando vender a ideia da avaliação que eu tinha aqui. E aí, puta, sala de presidente e Colômbia era bem hierárquico, assim, né? Último andar, tudo assim. E eu lá com as minhas pesquisas, assim, entendeu? Ainda. E aí ele virou para mim, eu lembro até hoje, o presidente, ele falou, Massad, deixa eu te contar uma coisa sobre mim. Deixo. Eu tô aqui há 30 anos nessa empresa. Pô, legal. Sabia, parabéns e tal. Eu nunca li um livro na vida. O que você acha disso? No meio da apresentação, cara. Eu falei, nossa senhora, como é que eu saio daqui agora? Aí eu falei, cara, eu acho que né, o conhecimento se adquire. Eu dei um somebody love na hora, eu não estava preparado para isso. E aí eu falei, eu acho que você vai adquirir conhecimentos de outros, né, de outras fontes, mas entendi o recado. Vamos remarcar? Porque eu não conseguia sair, cara. Eu não tinha mais como sair dali. E aí eu comecei a entender que tinha também uma arrogância minha como profissional. Eu acho que eu passei por um período que, por eu já ter tido uma baita escola, cara, sei tudo. Vou chegar arrasando aqui no conceitual e tal. E isso também me ajudou em todas as outras empresas. Eu nunca levei nada pronto para nenhum modelo, para nenhuma empresa. Do tipo, eu passava pelo menos uma semana, cara, só ouvindo. Assim, só escutando e tal. Mas foi uma porrada boa de tomar, assim, cara... Tomou um baile do cara. O presidente, cara, eu tava chegando... E eu sempre lembro dessa história, apesar de fazer... Já faz anos isso, mas eu me lembro toda vez que eu mudo de empresa, mudo de setor, de me questionar, cara, de não chegar arrogante nas organizações e tá aberto a primeiro escutar qual é o contexto, né? Obrigado por você ter compartilhado isso, porque isso é uma das causas do maior fracasso dos seus colegas executivos de recursos humanos que chegam nas novas empresas, o cara chega poderosão, Sim. pavãozão, 3 meses depois me liga chorando. Cara, é fadado ao fracasso, Fadado. porque, cara, não adianta, né, assim, os contextos são muito diferentes, a cultura é diferente, cara, as pessoas são diferentes. Eu acho que tem que ter uma análise de histórico do que já foi tentado na empresa. A primeira pergunta que eu faço, o que vocês já fizeram? O que funcionou, o que não funcionou e por quê? Me dá antes de eu falar, eu não falo nada. Tanto que, às vezes, quando eu faço entrevista ou né, quando eu participar dos processos, assim, mas qual é a tua ideia? Se você entrar aqui, qual é a tua ideia? Por onde você começa? Eu começo perguntando. Não, mas qual é o subsistema que você vai criar? Eu vou começar perguntando. Não, mas dá uma ideia aí. Eu falei, eu vou começar perguntando. Cara, eu tenho um modelo tradicional. Começo com equipamento de seleção, aí BP, aí Comp, BN. Não sei. Assim, não tem um modelinho pronto. Eu vou escutar. Mas até quando a gente é entrevistado, se pergunta... Tudo bem, você tem que checar um pouco ali, Claro. né? Tua ideia ali de RH, mas eu passo muito tempo... E aí perguntando, o que vocês já fizeram? O que realmente funcionou? E por que não funcionou? Uma pergunta que eu sempre faço quando eu entrava na posição de alguém, e eu investigava muito quando eu estava sendo entrevistado, era por que saiu? Uhum. O que essa pessoa fez? Ah, não, mas foi um momento. Não. O que ela fez ou ela não fez? O que ela não fez? Até para entender se sou eu, né? Então, eu acho que a habilidade de você escutar e ter essa humildade, cara, eu acho super válido, assim. Eu acho que me ajudou muito nas outras passagens, assim. Magalu é um puta case e eu levei meses penando no Magalu, meses escutando, porque era um monstro, né, de grande ali, de idade até, E Magalu né? é muito louco, né? Porque assim, é um varejo gigantesco com tecnologia. Exato.
que muda o tempo inteiro, assim, são 2 áreas que mudam do dia para noite. Sim, sim. E você tem às vezes uma angústia sei lá, eu lembro na primeira semana, eu chegava a conversar com os amigos, e aí, o Magalu é como? Não sei ainda. Aí passava um mês, e como é que é a Magalu? Não sei, cara, tô entendendo aqui. Você leva um tempo e tá tudo bem, assim, óbvio que você tem que ter um time, né? Eu acho que o executivo de RH, né, você precisa ter os quick wins. Sim. Né? Então, não dá para você ficar lá também aprendendo um tempão. Você tem que, cara, onde tem um quick win aqui? Você olha e você já faz, pra você ganhar um tempo. É o gargalo. É. Tem que identificar onde está indo a água. Exatamente, exatamente. E aí depois você vai aprendendo, porque ser executivo é um tanto quanto injusto, e não importa em qual área e em qual nível, porque você não vai resolver todos os problemas da empresa em 90 dias. Sim. Você não vai. Ponto. Sim. Ao mesmo tempo, não resolver todos os problemas é diferente de não resolver nada. E aí você precisa entender ali nas primeiras semanas o que está desgastando para você resolver, para você ao mesmo tempo ganhar tempo exatamente, e para você pensar mais a longo prazo. Exatamente. Isso é o que não te conto, viu? Executivo. Exatamente. Isso é o que não te conto. Exatamente. Cara, eu lembro uma passagem, na minha entrevista, eu fiz, o processo Magalu foi bem extenso. E aí eu fiz a última com o Fred, né? O Fred Trajano. E eu tava contando bastante dessa minha característica, de conhecer, de ser curioso, né? De aprender. E aí ele virou para mim, tem coisas que a gente nunca esquece na vida. Ele virou, tá, mas eu não quero contratar alguém que venha só para aprender. Justo. Cara, super justo. Felipe, você tem total razão. Eu aprendo, mas eu tenho as entregas rápidas também e eu tenho certeza que vou mudar o ponteiro já desde o início, mas eu não vou vir com o modelo pronto. Aí a gente se entendeu. Mas ele me deu um feedback ali no tempo real do tipo, cara, eu não quero que você venha aqui meses e fique aprendendo para escrever um livro sobre Magalu. É o MBA, não, desculpa. Isso. Desculpa, não. Mas até nessas entrevistas eu aprendo, né, cara, se o cara me fez essa pergunta, significa que a história que eu tô contando, ela tá indo para esse lado, entendeu? Então, eu acho que essa combinação de você ganha um jogo aqui, faz algumas entregas, mas vai aprendendo, é fundamental para você construir, né? Assim, de uma maneira muito simples, é quase a fórmula perfeita na teoria. Sim. A prática é difícil. É difícil. Sim. Né? É difícil, cara. Mas é muito feeling, né, também, assim, não dá para você... Cada empresa você vai ter um quick win, cada empresa você vai ter uma expectativa. Eu gosto muito de ter essa conversa ao entrar. Qual é a tua expectativa em um mês do meu trabalho? Ah, não sei, não, vamos tentar aqui, chegar. Então, estou respondendo para um CEO. Quando eu entrei na OMI, a primeira coisa que eu falei, expectativa de 1 mês, 3 meses, 6 meses. Geralmente eles não sabem, né? Tudo bem. Mas aí você desenha junto. Isso. Tá aqui, ó. E aí eu aprendi a fazer isso, na verdade eu só aprendi agora, assim. A OMI foi a primeira que eu fiz estruturado. Eu virei e falei, cara, 6 meses, o que você espera da minha posição? Aqui, ó, daqui 6 meses. E aí, a partir disso que eu combinei de entrega com ele, fora, eu faço o que eu quiser. Aqui eu vou aprendendo, aqui eu vou testando, aqui tá o combinado eu preciso cumprir. Preciso passar de ano. Passei de ano, isso. Cara, aqui eu faço. Então eu acho que esses acordos, eles são muito importantes para o executivo de RH. E muitas vezes, por o CEO ou quem você estiver reportando não saber, você trava. Então eu vou fazer uma proposta, deixa eu te propor aqui, que eu vou trabalhar nos 6 meses. Então eu acho que é importante isso, cara, e vai te dando esse mapa, né, do caminho inicial ali. E tanto ele quanto o líder vai tendo visibilidade do que está sendo feito ou não. Exato, sim. Eu acho que esta palavra, visibilidade daquilo do que está sendo feito, para quem é dono do negócio, é o mais importante. Cara, para onde está indo o dinheiro que eu estou investindo nessa estrutura? Exatamente. Eu tenho a percepção de que não está sendo feito nada. Fudeu. Exato. Se chegar nesse estágio, acabou, cara. Exato. Aí vem a pressão. Aí vem a pressão. Sim. E assim, o que poucos executivos eles sabem é que quando vem a pressão, já tem alguém me ligando falando, ó, quero bater um papo contigo porque o meu time não está funcionando. Sim. Não é assim, a pressão veio, terminou esta pressão, a gente vai para outro nível. Não. Sim. A partir do momento que veio a pressão, existe uma grande chance das coisas já terem descambado e essa situação ela precisa ser revertida o mais rápido possível. Sim. Que raramente acontece. Né? Você não tem tempo, né? Você não tem tempo. Já foi. Cara, eu gosto muito da provocação que eu faço, eu aprendi muito na Serasa com isso, sobre isso. Eu falo, quando o meu CEO pede alguma coisa, eu já estou atrasado. Bingo. Se ele pediu, pô, Massad, eu estou insatisfeito com o programa de bônus, eu estou errado. Eu não antecipei uma necessidade que se eu tivesse próximo dele, se eu tivesse feito o check de
percepções, eu teria colhido melhor. Então, E é muito louco que é uma necessidade da sua área. Não é que ele foi viajar, foi numa feira, viu algo que não tinha nada a ver com você, não. Ele já sabe, ele já esperava isso. Provavelmente ele te deu um tempo, você não surpreendeu ele positivamente, você acabou surpreendendo ele negativamente. exatamente. Sim, Ou você vai ser desligado por algo que você fez de errado ou por algo que você não fez. sim. Raramente tem uma terceira alternativa. Exato. Então, eu acho que você tem que estar muito próximo para entender essas expectativas, né? E eu acho que você ganha muito espaço quando você antecipa realmente, assim, né? Antecipa soluções, antecipa adaptações do modelo que você está propondo, e você ganha respiro, né? Exatamente isso que você falou. Quando vem o CEO, eu acho que quando tem uma satisfação acumulada, e nem sempre isso é verbalizado, né? Muitas vezes o CEO, cara, tipo, tem um líder executivo aqui, ele que se ligue, né? Exato. Eu não vou ficar aqui falando que a coisa não tá indo bem, sabe? E aí, às vezes, você é super surpreendido. Mas, pô, mas nunca falou nada. Cara, o CEO é outra agenda, né? Pressupõe-se que um executivo, Sim, ele não precisa ser orientado em muitas coisas. sim. Exatamente. Então, você tem que... eu tenho esse indicador meu interno. Toda vez que ele pede, eu tô atrasado. Assim, eu errei, eu quero antecipar. E eu tenho real na minha cabeça quantos pedidos ele fez, assim. É isso. E para mim me ajuda de novo a ter um norte de como as coisas estão indo, assim. Então, antecipar, e aí volta naquela tua pergunta, né? Do quanto mais próximo eu tiver, quanto mais entendimento eu tiver da cabeça do CEO, melhor. E aí você pode concordar com a cabeça do CEO, você pode não concordar, mas ele é o CEO. Então, às vezes a gente também passa muito tempo discutindo, e eu acho que a gente tem que influenciar o CEO. Mas você tem os bifinhos dos leões, que ali você não vai conseguir vencer, então você tem que começar a também entender jogar o jogo. E aí eu acho que o RH pode melhorar muito nessa percepção de valor e se antecipar para que você tenha um respiro, para que você possa ter tempo para fazer coisas, às vezes, que não é a agenda prioritária do CEO. Mas é o que você falou, cara, se o CEO espera de mim, uma estratégia de compensation benefits, sei lá, stock option, PPRL, Assim. cara, 6 meses, beleza. Aqui eu te entrego. No paralelo, eu vou tocar a agenda de diversidade e inclusão. Ah, mas não é minha prioridade. Tudo bem. Mas a sua eu tô cumprindo. Deixa eu tocar aqui. Então, aí você vai negociando, né, cara? Tudo uma negociação também. Né? E só pra gente finalizar, tem uma questão lógica, né? Para você discordar daquilo que o CEO deseja, você precisa saber, né? Sim. O problema é quando você não sabe e tá perdido. Sim. Exato. Né? Luiz Felipe Massad, algo mais? Não, pô, foi um prazer, passou super rápido. Alguma coisa que você quer falar que eu não te perguntei, que deixamos passar ou não? Não, acho que conseguimos abranger tudo para uma primeira conversa. Uma primeira, a gente vai ter que marcar a segunda. Então é isso. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por você ter compartilhado tanta coisa interessante, tantas experiências práticas, que eu tenho certeza que vai ajudar muitos colegas seus e de outras áreas também, porque o C-Level, em linha geral, ele tem, independentemente da área, uns 40% dos mesmos desafios. Sim, verdade. E a gente está aqui para se ajudar, né? Acho que a troca ela é super rica e espero ter contribuído aí um pouco. Com certeza. Para você que está vendo a gente, está ouvindo, muito obrigado pelo seu tempo. Esse foi o Luiz Felipe Massad. Até o próximo episódio do TechCast.